Boa tarde, alunos do quinto ano. A professora Jarlene hoje veio aqui para corrigir a atividade 1. Se der tempo, nós iremos também fazer a correção da atividade 2. E na atividade 1, nós iremos falar dos sinais de pontuação. Para isso, nós iremos estudar esse texto que eu achei muito interessante, que fala sobre a herança. Mas antes, eu quero falar um pouquinho dos sinais de pontuação com vocês. Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito. Por quê, gente? Porque um texto sem estar com os sinais de pontuação adequado, ele vira só um amontoado de palavras. Para que um texto seja coerente, tenha coerência e coesão, nós precisamos do sinal de pontuação. E para isso, nós iremos estudar esse texto que eu achei muito interessante, que fala sobre a herança. Então, vamos lá fazer a leitura do texto? Um homem rico está muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas antes de pontuar a sua frase, que ele escreveu, acima, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma: Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais será pago a conta do padeiro, nada dos pobres. Já a irmã pontuou assim: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão: Deixo meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será pago a conta do padeiro. Como não entrou-se em acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Texto adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto. Soares Leite, Comunicação, Expressão, Língua Nacional, São Paulo Nacional. 1973, sexto ano, página 84. Foi de onde eles tiraram esse texto. Então, agora nós iremos fazer a interpretação desse texto. Qual é o assunto principal do texto? A herança, a letra A. Letra B. A pontuação, letra C. A família. Gente, eu marquei a pontuação. Sabe por quê? Porque o texto está estudando os sinais de pontuação. Segundo, quantos personagens estão disputando a herança? Letra A, 6. Letra B, 4. Letra C, 10. Eu marquei a letra B. São 4 pessoas, que estão disputando a herança. Terceira questão. Na terceira questão, pergunta: esse texto ele é informativo, Tá aí a letra A, letra B, descritivo, letra C, narrativo. Eu digo que ele é um texto narrativo, porque ele está narrando a história do falecido, Então, ele é um texto narrativo. Quarta questão. Qual é o título do texto? Quem é o autor? O título do texto é A Herança. O autor é um autor desconhecido. Vocês viram que não tem o nome do autor, lá no texto, lá quando termina o texto. Quinta questão. Qual é a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? As diferentes pontuações aplicadas ao texto
interpretações diferentes ao que estava escrito. Então, ele deu, né, a pontuação fez com que o texto, né, tomasse um rumo da escrita, né? Então, aqui fala que as diferentes pontuações aplicadas ao texto, interpretações diferentes ao que estava escrito. Então, por quê? Porque quando ele morreu, não deu tempo ele pontuar, né, o texto. Então, cada um foi lá e fez a sua pontuação no texto. Então, foram diferentes o quê? Interpretações. Diferentes pontuações também. Na sexta questão, os sinais de pontuação são diferentes? Justifique. Sim, eles são diferentes. Os sinais de pontuação são diferentes tanto em seu desenho quanto em seu significado e função. Sétima questão. Diga como se chama e qual a função dos sinais de pontuação. Primeiro aqui, a letra A é um sinal de pontuação chamado ponto de interrogação. Para que o ponto de interrogação serve, gente? Para indicar uma pergunta. Se eu falar, Maria, você vai à escola amanhã? Eu estou fazendo uma pergunta para ela, então tenho que usar o pontinho de exclamação no final, né, da minha pergunta, da minha escrita, né? Letra B, exclamação. O ponto de exclamação, ele serve para indicar admiração, surpresa e espanto. Se eu der um exemplo, nossa, como o Vitor cresceu, eu estou o quê? Eu estou admirada, né? Eu estou admirada com o tamanho do Vitor, porque quando eu saí lá da escola, né, que nós entramos nesse período de pandemia, o Vitor era bem pequenininho. Aí quando eu encontrei com o Vitor lá na rua, nossa, mas o Vitor cresceu, não é? Então, é um sinal de que, gente? Eu estou o quê? Eu estou exclamando, né? É um sinal de exclamação, porque eu estou admirada com o tamanho do Vitor. Letra C. Ponto final. Para que o ponto final serve? Ele serve para marcar o fim de uma oração. Maria, você não vai à escola. Aí eu coloco um pontinho final lá na minha escrita, né? Se eu falar, Gustavo, amanhã você vai trazer o seu uniforme, né? Então, eu tenho que colocar um pontinho final lá onde eu terminei a minha frase. Já a reticência, né, que são os 3 pontinhos que vocês sempre confundem, serve para indicar a suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase é interrompida, tá? Então, ela serve para isso. Se eu, digamos, né, se eu for contar os números, vocês sabem que os números são infinitos, né? Aí eu falo assim, eu vou contar os números, mas os números são infinitos e eu vou colocar os 3 sinalzinhos de reticência para que indique que existe mais números. Aí, então, eu vou falar assim, os números naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eu vou e pontuo, né? Coloco os 3 pontinhos de reticência, então ali está falando, né? Vai estar dando a entender que tem muito mais números, né? Que eu não vou estar escrevendo ali naquele momento, tá? Então, eu coloco os 3 pontinhos de reticência lá. E aqui está falando na 8ª questão, qual sua opinião sobre a atitude do juiz? Justifique. Gente, essa questão, ela é pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês, que vocês acham, né? Qual é a sua opinião na atitude que o juiz tomou lá dentro do texto, né? Sobre a herança. 9ª questão, se você fosse o juiz, o que faria? Justifique. E se você fosse o juiz, quem você iria escolher para ficar com a herança? Não é? Aí vocês também, é uma resposta pessoal, vocês vão colocar a resposta de vocês, tá? 10. Como você pontuaria esse texto se fosse você, né? Como você pontuaria?
né? Então, vamos lá. Esse texto aqui é outro textinho que nós iremos ver as seguintes respostas deles nas seguintes questões abaixo. Então, eu vou ler aqui o textinho e depois a gente vai estar explicando sobre esse texto. Então, vamos lá. Esse presente é para meu neto, não para minha neta. Também não penso em dá-lo para Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho, jamais será dado para minha nora Elisa. Vocês notaram que esse texto não tem uma pontuação sequer? Ele não tem pontuação. Ele não tem pontuação. Esse texto ele está sem pontuação. Então, aqui abaixo, nós iremos perguntar, né, ver como as pessoas pontuariam esse texto. Vamos lá, então, a letra A, se fosse o neto, como que ele pontuaria esse texto? Esse presente é para meu neto e não para minha neta. Também não penso em dá-lo para Renata, minha melhor amiga. Não é para meu filho, jamais será dado para minha nora Elisa. Então, o neto pontuaria o texto desse jeito, tá? Na letra B, está falando assim, se fosse o filho, como ele pontuaria este texto? Esse presente é para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Penso em dá-lo para minha melhor amiga? Não. É para meu filho, jamais será dado para minha nora Elisa. E aqui na letra E, se você fosse Elisa, como você pontuaria esse texto? Né? Se fosse Elisa pontuaria assim, ó. Esse presente é para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Penso em dá-lo para minha melhor amiga? Não. É para meu filho? Jamais será dado à minha nora Elisa. Não, jamais, né? Então, aqui, gente, deixa eu só voltar aqui. Esse presente é para meu neto? Não. Para minha neta? Também não. Penso em dá-lo para minha amiga Renata? Não. É para meu filho? Jamais será dado à minha nora Elisa. Então, aqui já está falando que esse presente é para a nora Elisa, né? Ela pontuou para ela mesma o presente. Vocês notaram aí? Agora, nós iremos passar aqui a atividadezinha 2, ela é bem pequenininha, tem poucas explicações e nós iremos passar agora para ela, tá? Para a gente fazer rapidão a correção dessa atividadezinha. Então, aqui, nós iremos estudar na atividade 2, historinhas em quadrinhos. Vocês adoram, né, as historinhas em quadrinhos? Então, tá aqui, para nortear as atividades aqui, né, eu até coloquei a página aqui onde vocês iriam encontrar no livro de vocês. As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos, das expressões faciais. Há também as anatopeias, que são os sons, ruídos reproduzidos por letras, desenhos, e também há recursos gráficos, que a maioria são os símbolos e sinais que aplicados aos desenhos acrescentam-lhe sensações, movimento e etc. Então, aqui, gente, vamos falar um pouquinho aqui Vamos falar sobre a linguagem verbal e não verbal. O que vocês acham da linguagem verbal e não verbal? Vocês ainda lembram o que é linguagem verbal e não verbal? Então, gente, aqui fala assim, ó, linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio de palavras e escritas
ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada, né? Então, aqui fala assim, linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que se expressa por meio de palavras escritas, né? Ou falada. Ou seja, a linguagem verbalizada, né? Enquanto a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, né? Por exemplo, as imagens nas placas e as cores nas sinalizações de trânsito. Vocês podem observar quando vocês saem por aí, que logo em toda esquina, né, a cidade está bem sinalizada, a gente encontra uma placa, né? Encontra uma placa de sinalização. O que vocês acham naquela placa? Se ela é verbal ou ela é uma linguagem não verbal? Ela é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque ela está escrita através de desenhos, né? De signos. E por que a gente entende? Porque a gente aprende, né? Lá não está escrito, mas está sinalizado. E a gente aprende a conceituar essas placas. E voltando aqui, quando falamos em anomatopeias, que são os sons, ruídos reproduzidos por letras e desenhos, também há os recursos gráficos, né, em que sua maioria são os símbolos e sinais que, aplicados aos desenhos, acrescentam-lhe a sensação de movimentos e etc. Então, gente, aqui, as anatopeias é quando faz qualquer tipo de barulho. Aqui tem umas aqui, olha, POFT, né, ZUPT, né, é a anatopeia. Trim, quando você toca uma campainha, quando você buzina o carro, né, buá, nas historinhas sempre tem, né, essas coisinhas assim, essas anatopeias. Ding-dong, quando você toca uma campainha, né, toque, 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 quando você bate na porta, plim, 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 né? Quando trim, trim, trim. E o nosso sinal da sirene, quando bate, para nós entrarmos na sala de aula. Tudo isso é anatopeia, tá? Essas são as anatopeias. Agora, aqui, são os recursos gráficos. Olha só. Aqui tem esses desenhos aqui que está mostrando, está enfatizando os recursos gráficos. Agora aqui abaixo está alguns tipos de balão. Os tipos de balões, né? Quando a gente vai fazer produção de texto, nós gostamos de usar esses balãozinhos, não é? Aí aqui tem o balãozinho da fala. Você viu o meu livro? De pensamento. Onde estará o meu livro? Grito. Não. Balão coletivo. Cochicho. Não conte isto para ninguém. De amor, né? Aí você pode estar fazendo uma frasezinha de amor e colocando lá dentro. Né? Ideias. Apresentado por uma lâmpada. Balão de xingamento. Aqui aí tem cobra quando você não quer falar para o coleguinha, né? Que a gente não pode estar falando. Ai, essa menina é uma. Aí você pega e coloca a cobra, né? Entrega lá, então, uma estrela, né? Muito melhor ser uma estrela do que uma cobra. E aqui embaixo, tá falando assim, os sinais de pontuação são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, expressa o modo como eles representam seus sentimentos, como raiva, emoção, medo, tristeza e etc. Aqui fala também falando das histórias em quadrinho. A história em quadrinho, tudo acontece em um cenário que pode apresentar uma fazenda, uma cidade, um parque de diversão e etc. Né? Nas histórias em quadrinho, né? Vocês lembram que nós trabalhávamos muito as histórias em quadrinhos, que eu pedia para vocês fazer os desenhos, né? E estar
colocando, né, a escrita dentro da historinha, né, vocês produzindo a própria historinha de vocês. Agora aqui abaixo tem assim, primeira questão, analise as cenas abaixo e em seguida crie um diálogo e escreva dentro dos balões. Não esqueça de dar um título para a sua história. Esse aqui também é pessoal, é vocês que irão responder, tá? Na segunda questão, fala assim. Só um minutinho. Agora, elabore uma história. Agora, elabore uma história em quadrinho utilizando os recursos estudados. O tema pode ser livre. Não esqueça do título, tá? Então, aqui também é pessoal, tá? E bons estudos. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para estar tirando as dúvidas de vocês. Se vocês acham que a explicação não foi adequada, tá? Vocês podem estar chamando a professora, tá? No grupo, que eu irei explicar novamente, tá? Então, uma boa tarefa para vocês. Obrigada e até a próxima.